E ali nós vemos Jesus nascer e passar por uma grande perseguição, sendo perseguido, caçado, e José e Maria correndo para um lado, para o outro, para não achar o menino Jesus e não matar, porque a promessa tinha que ser cumprida, a promessa tinha que se cumprir, uma promessa que o profeta Isaías, há muitos anos atrás, já mencionava sobre isso. Aqui eu estou falando sobre o maior missionário de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que Paulo diz assim, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E quando eles fugiam, e Jesus crescendo, Jesus volta para as terras a qual ele passou, e aos 12 anos de idade nós vemos Jesus dentro do templo, ensinando os anciões e os sacerdotes da lei. Nós vimos ele ensinando a palavra do Senhor. Jesus já sabia toda a Torá. Jesus já tinha se alimentado de todas as escrituras, a qual o menino de Israel, o menino de Jerusalém, até os 12 anos tinha que estudar toda ela. E não era só apenas ler, mas decorar. Mas também esse menino era o Filho de Deus, que veio sobre essa terra. E nós vemos uma faixa de um tempo, Jesus sumir entre as escrituras. E nós vemos ele voltar novamente, dizendo assim: o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quem levou? O Espírito Santo de Deus. Ei, irmão, para ser um missionário tu tem que passar pela prova. Para ser um missionário não é só pegar as rosas, mas tem que triscar no espinho. Eu digo aqui porque eu sei de onde eu saí. Eu tenho visto jovens que têm feito a missão aí fora. E quando a gente não sabe o que é missão, a gente critica, julga e aponta o dedo. Eles vão só passear. Mas quando a gente entra na prática, que a gente vê o que é missão, irmão Ribamar sabe o que é isso. Ele já passou por povoados, pregando a palavra, e ele sabe como é difícil. Que nem ele me disse, começa pela estrada, pelo caminho. Quando bate o inverno, mas fazemos com amor, porque são vidas. E ali Jesus passando 40 dias, 40 noites, em consagração, em preparação, deu fome. E ali Satanás chegou para ele e começou a tentar ele de várias as formas. Formas que o homem, se for tentado, se não tiver realmente o temor, a presença, o sentimento de um adorador, ele sai da presença para aceitar as iguarias que o mundo oferece, as iguarias que Satanás oferece. E todas elas Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E nós vemos Jesus sem perca de tempo, terminando ali os anjos descendo e alimentando Jesus. Sem perca de tempo nós vemos ele saber a notícia de João Batista. Ele soube a notícia ali do seu primo, o que aconteceu com ele. Mas não foi pela dor do que estava acontecendo com o parente que ele ia desistir, que ele ia cruzar os braços e dizer: eu não vou. Ei, irmão, mas Jesus era 100% Deus. Era, olha o outro lado, ele também era 100% homem. Ele sentia medo.
Mas esse medo ele não deixou entrar no seu coração de forma alguma. Você sabe por que que ele não deixou entrar no seu coração? Porque ele veio salvar tu e a mim. Ele veio salvar nós. E Jesus, sem perca de tempo, ele foi pregar o evangelho. Tinha se preparado, tinha passado por a tentação do inimigo das nossas almas. Às vezes quando o inimigo chega à sombra das nossas casas, às vezes bate o desânimo, a vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de olhar para trás e dizer: acabou, acabou. Mas toda vez que vem o sentimento desse, eu olho para o outro lado. Quantas vidas vão morrer se eu sair da igreja? Quantas vidas vão ser perdidas? Porque eu que tenho que ir, eu que tenho que pregar, eu que tenho que levar a palavra. Não é fácil você pegar 21 quilômetros de uma estrada de lama, pissarra, buraco, para chegar em um povoado, convidar todas as pessoas e à noite só dar 1, 2. Mas a palavra é pregada, porque eu prego para 2 como se tivesse muitos, com amor, com desejo. O que eu quero dizer com isso? Essa igreja a qual meus pés pisam nesta noite, este templo onde está a igreja, é um povo missionário. Eu não sei como tem tido o teu pensamento, mas o meu Deus conhece. Quantas vezes tu sai da tua casa, tu olha o teu vizinho fazendo o que não agrada a Deus e dá vontade de tu levar o evangelho, e tu para e enche o teu eco, o teu egoísmo, e passa por ele. Às vezes ele só queria ouvir: Jesus te ama, Jesus te quer. Esse não é o teu caminho. Por enquanto muito desprezava o aleijado, Jesus botava a mão e dizia: os teus pecados foi curado, e curava o aleijado. Jesus curava o cego, curava o coxo e ressuscitava o morto, e levava a palavra de salvação. Uma coisa maravilhosa, a qual esse ano vai ser batido muito, sobre o avivamento. Não é isso, irmão Ribamar? Sobre o avivamento. Você trazendo o avivamento para a tua casa, para a tua vida, para a tua pessoa, as almas vão ao teu encontro. Irmão, me prova na Bíblia. Eu provo. João Batista estava pregando aonde? No deserto, escondido, ninguém via ele, mas era pregando no deserto que o povo ia ao encontro dele. Não era para ouvir passando a mão, te leve, não. Era para ouvir: raça de víboras, se aproxima o dia, a chegada do Messias, aquele que vai salvar a humanidade. Mas eu te digo, meu irmão, abra o teu coração, abra o teu coração para a missão, abra o teu coração para a missão. Irmão, mas eu não tenho tempo de ir, mas eu tenho condição de ajudar financeiramente. Ajuda o missionário como se fosse teu irmão, teu pai, teu filho. Ajuda ele. Porque às vezes você não sabe, mas o missionário está passando por uma dificuldade, mas em toda casa que ele pisa, ele chega alegre, pregando o evangelho de Cristo. Irmão, mas eu não tenho condição de manter, eu não trabalho.
Pois ora, dobra o teu joelho, ora, entrega ao Senhor a tua mão e diz: Senhor, vai de encontro a cada um dos missionários que nesse momento estão dentro deste país ou fora dele, pregando a tua palavra, correndo risco de vida. Você sabe por quê? O dia foi tão agradável pregando a palavra dentro de um povoado. Preguei, fui visitar aqueles que não foram. Quando eu fui olhar a hora, era 11 horas da noite. Quem conhece interior sabe que o povo dorme cedo. Aí lá se vem eu na moto, mais o Vanilson, sobrinho do Daniel. Aí de repente, a moto, ela começa a derramar óleo no motor. E ela não liga de jeito nenhum. Aí vem nós dois empurrando a moto. E o inimigo tenta botar na nossa mente 1000 coisas. Para. Tu vai acabar a tua moto nesse caminho. Tu vai te acabar. Ninguém aceitou Jesus. Mas o que eu olho com isso? Não vou parar. Não vou desistir. Porque aquela vida precisa de mim. Eu passei 8 meses indo toda quinta-feira. E toda quinta-feira eu orava pelo homem que tinha o vício do alcoolismo. E toda quinta-feira eu orava por ele, aceitando a Jesus, se reconciliando. Ele chegava e dizia: irmão, eu caí. Irmão, eu vou desistir, eu não vou mais vir para a igreja. Eu disse: venha. Por enquanto eu estiver aqui e minhas forças der, toda vez que tu cair, eu estou aqui para orar por ti. Porque aqui não é 2 cegos, mas eu estou vendo. Eu já passei pelo que tu passou. E eu orava por ele. Uma certa quinta, orei por ele aceitando Jesus. E coube a Jesus levar ele no amanhecer do dia. Mas levou crente, salvo. Se eu tivesse dado uma palavra de desânimo para ele, e naquela noite ele tivesse morrido, no amanhecer do dia, Ricardo, quem ia pagar pelo sangue dele não eram os parentes, era eu. É por isso que as pessoas às vezes olham o mendigo na rua e critica. Olha o drogado e critica, passa longe, desvia o caminho. Ele vai me roubar, ele vai fazer isso. Olha o alcoólatra caído ali na calçada. E às vezes olha e vira a cara para dizer que não viu. Mas são vidas que nem tu é vida, que nem eu sou. São vidas que precisam da salvação. São vidas que precisam que o evangelho vá ao encontro dela. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Me mostra na Bíblia Jesus orando por alguém e desprezando ele. Hoje nós não sabemos nem ser um pediatra. Nós não sabemos nem ser um pai, nem ser uma mãe. Irmão, mas eu cuido bem dos meus filhos. E aquele que tu ora por ele aceitando a Jesus, será se você tem cuidado dele bem? O papel do pediatra é cuidar do recém-nascido até que ele alcance uma idade. Tem que passar por isso. E nós somos esse que além de ganhar, vamos cuidar. O nosso dirigente, ele falou uma coisa: esse mês é o mês pagar o preço, buscar a Deus, jejuar, orar. Para o quê? Entrar em cada casa desse bairro. É entrando dentro dessas casas, sentando, que você vai ver o que eu vi um dia.
Irmão Braulio, o que tu viu? Ainda bem que Deus sabe quem Ele bota na hora certa. É aquele que vê a dificuldade e ajuda. Nosso dirigente, ele é assim. Ele entra também com a ajuda, com mantimento. Isso é maravilhoso. Isso é ser um missionário. E eu entro também novamente, para finalizar as minhas palavras, quero apenas ainda 10 minutos, para dizer uma história, que também não é minha, mas tem um personagem, que o nome dele é Pedro. Pedro, aquele que estava pescando, ali no mar, aquele que Jesus chegou para ele e disse assim: segue-me, mas te fareis pescadores de homem, mas não de peixe. Aquele que Jesus olhou para ele, quando Judas entregou a Jesus, e ele puxou a espada da bainha e passou na orelha do soldado. E Jesus disse: bota novamente a espada na tua bainha. E ele botou. E Jesus tinha dito para ele que ele ia negar ele 3 vezes. Tem pessoas que tentam lutar com uma pessoa uma vez, não deu certo, ela desiste. Me mostra Jesus desistindo de Pedro. Me mostra na Bíblia Jesus desistindo de Pedro. Você sabe por que ele não desistiu de Pedro? Porque ele não vê a aparência, ele não vê a forma dele ser, mas ele, além de ver o coração, ele vê o futuro. E ali ele via em Pedro não apenas aquela ignorância, aquela valentia, mas ele via um futuro pastor. E ali Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou ao 3º dia. E ali chegam mulheres ao túmulo e encontra Jesus. E Jesus diz: diga aos meus discípulos e a Pedro. Ele citou nome nessa história. Diga aos meus discípulos e a Pedro. Você sabe por quê? Pedro, depois que negou Jesus, que Jesus morreu, ele era pescador. Ele voltou para a velha prática. Ele voltou para as mesmas coisas. Ele voltou para o mar para pescar. E se vai Jesus ao encontro dele. Nós vemos ali, depois que Pedro passa todo o relato, que chorou amargamente, que tudo aconteceu, que Jesus foi ao encontro dele. Um certo dia está Jesus conversando com ele e disse: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus tinha visto em Pedro um pastor. Talvez algum discípulo batia no ombro de Jesus e dizia: larga Pedro de mão, Jesus. Ele é arrogante, ele é ignorante, ele só anda com essa espada, ninguém pode falar nada para ele. Tu não viu ele dizendo que ia buscar satisfação com os cobradores de imposto? E Jesus olha a quem ele vai ser: um pastor. Além de Jesus, além do meu Senhor, além de Deus, nós vemos ali um pastor se levantar. Pedro, a quem ninguém dava moral,
mas se levantou e se tornou um grande pastor. E essa palavra, ela vem até hoje, ela vem até o nosso encontro. Nós estamos nessa noite em um culto de missão. Nesse momento, eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Aqueles que podem, fique de pé. Aqueles que não podem, pode ficar sentado. O que eu quero dizer com tudo que foi pregado nesta noite. Talvez na virada de ano, você disse que ia ser diferente. Você disse que ia amar mais, cuidar mais, que ia congregar mais, ia ser o imitador de Paulo, porque Paulo era imitador de Cristo. E eu te digo, não deixe o desânimo entrar no teu coração, não deixe a fadiga entrar no teu coração, não deixe a agonia do dia a dia entrar no teu coração. Mas pega o exemplo de Paulo, pega o exemplo de Jesus, pega o exemplo de Pedro e seja um ganhador de alma. Seja um ganhador de alma. Para aqueles que são evangélicos, que são servos do Senhor, preguei nesta noite, aquele que não perdeu tempo, mas pregou o evangelho, aquele que mesmo sendo julgado pela aparência, mas Deus já tinha visto o coração e ia se tornar um grande pastor. E preguei também como você pode ser missionário de 3 formas. Se você não pode ir, mantenha. Se você não pode manter, ore. Mas seja um missionário. Aqui tantas pessoas que tem aqui. Irmão Ribamar, se você pegar um carnezinho de missão e todo mês, culto de missão, você ser um contribuinte, você pensa que esse dinheiro ele não vai ficar dentro de um templo. Ele vai para o missionário que está fora. Missionário que tem em Teresina. Missionário que está no Ceará. Missionário que está fora do Brasil. Missionário que depende de ti, depende de mim. E nós temos que ser um missionário para poder eles alcançar as vidas a qual nós não podemos ir ao encontro. Eu quero nesta noite, primeiro culto do ano, eu vim aqui não foi à toa, mas eu vim te dizer que Jesus te ama. Jesus quer fazer de tu um missionário. Abra o teu coração. Agora fecha os teus olhos, mas crendo, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vai ser poucos minutinhos, vou só fazer uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça, Deus de amor, Pai, abra o olhar espiritual da tua serva, do teu servo, para ele poder ver o que o missionário passa no campo, o que o missionário passa no dia a dia, como é o trabalhar de um missionário fora da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais. Abra o olhar espiritual, para eles poderem ver como é a luta, porque tem tanto missionário que estão aí pregando o evangelho,
e precisa da ajuda dessa igreja. Precisa da ajuda dessa igreja que foi chamada para ajudar da forma que ela pode. Mas, meu Deus, aquele que nesta noite, Senhor, está gerando um desejo dentro do coração, uma chamada, uma vocação, e quer prosperar nesse ano de 2021, faça ele ter amor pelo próximo, o amor pelo aquele que foi enviado, que está cumprido o íntimo do Senhor. Meu Deus, prospera o teu filho, prospera o teu filho, prospera a tua filha. Pai, faz dele um missionário mantenedor. Pai, aquele que não pode, meu Deus, faz dele um missionário de joelhos dobrados, que está orando, intercedendo pelo aquele que foi enviado. E, meu Deus, seja sobre a vida dessa igreja, seja sobre a vida de cada um que está aqui. Meu Deus, se chegou alguém triste, ó Pai, cura, meu Deus. Se chegou alguém sentindo dor, enfermo, dor no corpo, dor de cabeça, Pai, cura em nome de Jesus. Porque o Senhor tem o poder, meu Deus. Eu sei a quem eu sirvo. Eu já sei os milagres que Tu tem feito, Pai. Então, Pai, opera nessa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar adorando a Deus. E eu agradeço pela rica oportunidade. A oportunidade que foi concedida a mim nesta noite. A minha esposa, que nem eu disse, ela não pôde vir, porque lá é o primeiro culto de missão. Então, mas estou aqui e não pude apresentar, mas vou apresentar agora. Mas veio o Pedro comigo, braço forte. Agradeço a Deus pela vida da minha tia que está aqui, a vida da minha prima. Que Deus abençoe e que dentro da minha família Jesus possa habitar e salvar muito mais pessoas para vir congregar na casa do Senhor. É o que eu peço a Deus e em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode deixar, Rickson. Pode deixar. Vamos ouvir o nome dela aí, a Sofia e a Ana Clara e Sofia, louvando ao Senhor. Sofia estava tirando um cochilinho, mas ela acordou, né? Glória a Deus. Queridos, enquanto elas se preparam aí com o seu playback, ele venha, irmão Braulio está passando por uma experiência que nós também já passamos, do interior. Penso num trabalho bom. Gostei demais de trabalhar no interior. Passamos 1 ano e 4 meses. Para você ter uma ideia, irmão Braulio, quando eu fui para lá, havia 4 meses que não tinha dirigente. E indicaram para lá mais de 5 dirigentes. Nenhum quis ir. Nenhum quis ir. Aí depois quando eu estava lá, ele até passou por aqui como dirigente também. Aí ele disse, olha, irmão, eu fui lá, olhei, vi a igrejinha simples, só 5 irmãozinhos, não quis ir não tive chamada para ir para lá não. Aí um dia na reunião, o pastor de área falando, olha, estamos necessitando, já indicamos 5 pessoas, ninguém quis ir. Aí hoje, então, o pastor Jarber Souza disse, irmão, tem coragem de ir para lá? Eu digo, estou aqui, vou na hora. Me mandaram para lá, um povoado, na época tinha 28 casas. Passamos 1 ano e 4 meses, fizemos 2 cruzadas. Cruzada com som do Tempo Central, caminhão do Tempo Central. O povoado, evangelizamos 3 vezes a mesma campanha de evangelismo. Porque, irmãos, temos que pregar. A função da igreja é pregar o evangelho. Igreja que não prega o evangelho, tira a placa de igreja, bota clube social, bota vanguarda, bota Icaraí, bota o que quiser botar, mas menos igreja. Porque a igreja, a missão dela é pregar. É pregar, é pregar. Se vai se converter, não é mais conosco. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Agora nós ide por todo mundo,
pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é pregar. Aí, irmão Ribamar, nós já pregamos no São Lucas, sim, mas vamos pregar de novo. A palavra foi plantada em Mauricélia. Vamos pegar o jarro, que Jesus é a água da vida, botar no jarro a água da vida, que é Jesus, e aguar as plantas, e vai nascer semente para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sofia e Ana Clara louvando ao Senhor. Oi. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vivo pra Deus, e dediquei meu coração a Ele, e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dEle se reflete em mim. Busco a Deus e vivo só na dependência dEle, faço de tudo pra agradar a Ele. Sua bondade é que me faz feliz. Sou diferente meio à multidão, e escolhi entrar na contramão, mas rumo ao céu. Meu coração é dele, dei de presente pra ele, e em troca recebi o amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor.